E agora a gente vai ao vivo até a paróquia de São Miguel Arcanjo falar com o Danilo Moliterno. Danilo Moliterno está acompanhado do padre Júlio Lancelotti, padre conhecido nosso, que fala agora sobre a morte do Papa Francisco. Danilo, muito boa tarde para você, boa tarde ao padre. Não sei se o padre nos ouve, senão você vai me ajudando aí. Eu vou, já passo a palavra para você. Ah, que bom, padre, obrigada por estar conosco. Danilo, eu já peço para você fazer as honras e iniciar essa entrevista por aí. Muito boa tarde a vocês. Boa tarde, Débora, e a todos que acompanham a CNN. Como você mencionou, estamos aqui na paróquia São Miguel Arcanjo, no centro expandido de São Paulo, na região da Moca, onde a gente conversa com o padre Júlio Lancelotti sobre a morte do Papa Francisco, que foi anunciada hoje no Vaticano. Muito obrigado, padre, por essa entrevista. Queria começar te perguntando sobre o legado. Qual é o legado que o Papa Francisco nos deixa, especificamente no que diz respeito às suas reformas? O Papa Francisco foi um Papa reformista. Queria te perguntar sobre qual é esse legado e sobre qual é a expressividade das reformas que ele deixou. Eu acredito que o Papa Francisco será conhecido, e eu já o chamo assim, como Francisco o Misericordioso. Essa palavra é uma palavra-chave do pontificado dele. Se nós formos olhar todo o seu magistério, os documentos da Igreja, o Papa Francisco sempre teve como norte da sua vida a misericórdia. E também há aspectos internos da Igreja, como a sinodalidade. Eu diria numa imagem assim, talvez um pouco dura, de que o Papa Francisco arrancou as portas da Igreja e deixou a entrada da Igreja sem portas. Você pode entrar e todos podem entrar. O Papa Francisco usou imagens muito fortes, como a Igreja tem que ser como que um hospital de campanha, atender os feridos, que a Igreja não é para eleitos, a Igreja é para todos, que é uma casa para todos. O Papa Francisco deixa legados importantíssimos para a questão da ecologia integral. Eu acredito que agora na COP30 o Papa Francisco vai ser muito lembrado com a Laudato Si, será muito lembrado pela encíclica Fratelli Tutti, pela Constituição Apostólica, a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Então, eu acredito que só a história, com o passar do tempo, vai perceber este meteoro que iluminou a Terra. E a gente diria, o Papa Francisco não foi um Papa da Igreja Católica, ele foi um Papa do mundo. Débora? Danilo, muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitar que o senhor me ouve, padre. Gostaria de saber o seguinte, para as pessoas, né, que estão na expectativa, sabemos que foi a primeira vez que um Papa latino-americano liderou a Igreja Católica no seu cargo máximo e que não é comum que isso se repita. É improvável que um outro padre, um outro papa assuma do mesmo continente. Porém, dá para esperar que um novo papa progressista, se é que dá para chamar assim, assuma, ou o mundo conservador como está, não tenha mais espaço na Igreja Católica para um outro papa tão aberto, esse papa que derrube as portas da Igreja, como o senhor diz, para que todos possam entrar? Eu acredito que o Papa Francisco iniciou um caminho que é irreversível. Imagine um outro Papa que seja contra os imigrantes, que não dê palavras de apoio aos refugiados. E o pontificado do Francisco começou com a viagem a Lampedusa e terminou quinta-feira passada com a visita ao presídio Regina Coeli em Roma, um dos presídios mais conhecidos e tristemente conhecido pela violência e pelas condições desumanas. Então, é impossível pensar
que os cardeais que vão estar reunidos em Roma não tenham o discernimento de perceber que nesse momento a igreja está se aproximando cada vez mais do seu mestre, que é Jesus. Nós não podemos nos afastar de Jesus. O que o Papa Francisco fez foi se aproximar cada vez mais do caminho de Jesus. Não que os outros não o fizessem, mas o Papa Francisco fez de uma maneira muito própria, muito peculiar. Veja os acenos do Papa Francisco para a comunidade LGBT. Ele recebeu grupo de pessoas trans no Vaticano. Então isso é uma coisa que não dá para dizer, vamos desconhecer. Ele ligava diariamente para Gaza para falar com a comunidade palestina, com a paróquia que está em Gaza e bombardeada e semi-destruída. É o Papa ligado com os moradores de rua, que criou no Vaticano um refeitório, um dormitório, uma lavanderia. Quer dizer, é possível que venha alguém que feche tudo isso, que ponha portas outra vez? O Papa sempre dizia, o Francisco, de que a igreja não é uma aduana, não é lugar de fiscalização, é lugar de acolhimento. Então, isso tudo é do Evangelho. Então, não dá para dizer, não, isso aí era da cabeça dele. Não era da cabeça dele, era do coração de Deus. Perfeito. Padre, reforçando uma pergunta na continuidade do que a Débora já havia questionado, queria perguntar então se, portanto, o senhor vê não só essa janela aberta para que haja uma continuidade com um novo Papa também reformista que leve à frente com mais expressividade essas reformas, mas também num sentido representativo da gente não voltar a um Papa europeu, por exemplo, se a gente pode continuar vendo esta questão de representatividade no trono de Pedro? Eu penso assim, que a gente não precisaria usar etiquetas de ser daqui ou ser dali, ou ser mais assim ou não. Eu acredito que o Papa tem que ser sempre mais humano, e de uma humanidade que se aproxime de Jesus de Nazaré. Nós acabamos de viver a Semana Santa e vimos por que Jesus morreu na cruz. Porque ele esteve do lado dos abandonados, dos deserdados, dos rejeitados. O Papa Francisco sempre esteve desse lado. Então, é um lado que não é um lado do Papa Francisco, é o lado de Jesus. E isso já foi dito por Bento XVI, isso já foi dito por São João Paulo II, por São Paulo VI, pelo Concílio Vaticano II, o próprio Papa São João XXIII e depois continuado pelo Papa São Paulo VI. Então eu acredito que é o caminho, o caminho que o Papa Francisco fez é o caminho do amor, é o caminho da misericórdia. Por isso, assim como nós temos o Francisco de Assis, temos o Francisco de Roma, o misericordioso. Francisco de Assis, o pobrezinho. Francisco de Roma, o misericordioso. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente por o senhor nos receber, então, com essas palavras de esperança, com as informações também, né? E ajudar também, porque eu acho que essas palavras, padre, o senhor traz um pouco de alívio e esperança para os nossos corações. Obrigada, e obrigada, Danilo Moliterno, por conduzir essa entrevista. Obrigada, padre. Uma boa segunda-feira para o senhor. Obrigado, Débora. Deus te abençoe.